Fala galera, aqui é Igor Vieira. Hoje eu tô com o Maxwell, ele que é jogador do Guarani. Quero lhe agradecer por você ter aceitado dar essa entrevista pra gente e queria que você já falasse pra gente como é que foi o seu início no futebol. Primeiramente, boa noite, né, Igor? Uma satisfação estar gravando contigo. Meu início no futebol foi sofrido, como a maioria dos garotos que sonham em se tornar jogadores profissionais. Eu venho de uma família humilde, que meus pais trabalharam bastante e me ajudaram muito. Foi bastante difícil. Eu venci e eu posso falar com toda a certeza do mundo que eu venci pela persistência. Porque eu costumo falar para todo mundo que mil garotos que jogaram comigo, que tinham muito mais qualidade do que eu, pararam no meio do caminho e não conseguiram alcançar o objetivo porque não tiveram a mesma persistência que eu. Então, meu início foi um pouco sofrido, mas era tudo propósito de Deus para eu poder aprender, para eu poder me levantar e chegar onde eu cheguei hoje. A gente sabe que na caminhada do atleta, principalmente quando ele sai, é, vai pra base e tal, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? Ah, muita coisa, cara. Principalmente que eu morava longe de onde eu treinava, que eu comecei nas categorias de base do Corinthians Alagoano. Morava longe, a dificuldade financeira também, que atrapalhou bastante. Tinha que pegar ônibus todos os dias, então eu conciliava com a escola, era uma correria e às vezes meus pais não tinham dinheiro de passagem, eu tinha que entrar por trás, tinha que pular catraca. Essas foram algumas das dificuldades também. Questão de sofrer com as pessoas que não acreditavam em você também, até mesmo da própria família. Isso aí, quando você vê, quando você tem um sonho que poucas pessoas acreditam nelas, nesse sonho, isso aí também lhe magoa, lhe deixa triste. Mas graças a Deus, as pessoas que acreditaram no meu sonho foram suficiente o bastante para poder me encorajar a enfrentar os desafios e vencer. A galera regatiana que vai nos acompanhar agora gosta muito de você, principalmente quando eu falei, ó, vou fazer a entrevista com o Maxwell, a galera mandou muitos abraços, pediu até que você fizesse até vídeos. Eu digo, galera, ele vai mandar uma mensagem no final para vocês, que a gente não consegue mandar mensagem para todo mundo. Como é que foi a sua chegada no CRB? E conta pra gente como foi a sua chegada até o profissional. O sentimento que eu tenho pelo CRB hoje é gratidão por tudo que o CRB fez por mim, desde a categoria de base até o meu avanço ao profissional. É o único sentimento que eu tenho pelo CRB hoje. Hoje eu sinto amor pelo Guarani, é o clube que eu visto, é o clube que coloca comida na mesa dos meus filhos. Então, mas o sentimento que eu tenho pelo CRB é gratidão. É, minha chegada ao CRB foi através do professor Jean, que foi meu treinador no Corinthians Alagoano, que eu sou eternamente grato ao Jean. Queria até aproveitar o espaço para agradecer a ele. Eu sou eternamente grato a ele, ele sabe disso. Trabalhei com ele no Corinthians e ele saiu do Corinthians e foi para o CRB. E de lá eu disputei o Campeonato Alagoano pelo Corinthians Alagoano. E assim que acabou o Campeonato Alagoano, o Jean me ligou para eu poder ir para lá. Daí foi aí onde iniciou minha história no CRB. No início foi bastante difícil. Disputei um campeonato sub-18, joguei vários jogos, acabei não fazendo gols. Foi uma história meio complicada. Acabei não fazendo gols, jogava pra caramba, todos os jogos ia bem e tal. E acabou que os gols não estavam aparecendo. Daí no ano seguinte já foi uma coisa absurda, extraordinário de Deus, na verdade. Que os gols começaram a aparecer e daqui a pouco eu tive a oportunidade de completar um treino profissional. Tinha acabado o treino do sub-18 e eu fiquei vendo o treino porque eu pegava uma carona voltando para casa. E eu fiquei vendo o treino e daí o treinador no tempo era o Ademir Fonseca. Aí ele perguntou para o Jean se tinha algum garoto para completar o treino. Daí, tinha acabado de treinar, tava morto, de cansado.
E daí o Jean procurou alguém, só tinha eu ali. Pra gente ver as coisas de Deus. E daí eu fui, troquei, botei o material rapidinho, fui completar o treino. E dei a vida, cara. Tava morto, mas eu dei a vida no treino. Dava carrinho sem bola, e pegava a bola e ia pra cima dos caras e tal. E acabou que o treinador que tava no momento era o Ademir Fonseca, como eu acabei de falar. Ele gostou muito de mim. Quando foi no outro dia que eu fui treinar no Sub-18, meus materiais já não estavam mais lá, já estavam no profissional. E aí eu fui alertado que eu iria passar a integrar o elenco profissional. E daí as coisas começaram a andar, graças a Deus. Quais times que você passou e conta a experiência neles que mais marcaram a sua vida? Eu passei no CRB, né, como todo mundo sabe, iniciei minha trajetória lá. Joguei no Red Bull Brasil aqui, que hoje é o Red Bull Bragantino. Joguei no ABC de Natal. No CRB eu tive 2 títulos estaduais. No ABC eu fui campeão estadual também, 2018. E daí eu fui pro Resende, que foi onde eu despontei no CRB no primeiro ano. Depois eu tive umas oscilações. No ABC também eu tive umas oscilações. E foi no Resende onde eu fui desacreditado, com um contrato de 1 mês, que era a seletiva do estadual, que depois prorrogava o contrato até o final do estadual, caso a gente passasse. Eu fui desacreditado e foi lá onde eu fui muito feliz e dei a volta por cima na minha carreira. Onde eu fui vice-artilheiro do campeonato estadual, disputando até o último jogo com o Bruno Henrique, com o Gabigol, na artilharia. De lá do Resende eu fui vendido para o Kalmar da Suécia, que é onde eu tenho um contrato até hoje, até o final do ano que vem. No início no Kalmar lá também foi um início muito bom. Jogando, marcando gols, e depois eu tive oscilações. Daí optaram por me emprestar lá. E daí foi onde eu fui pro Cuiabá, que no meu ponto de vista foi o melhor momento da minha carreira. Onde eu disputei 50 jogos no ano, fiz 16 gols. Fui artilheiro do campeonato estadual, artilheiro do clube no ano. Tive várias conquistas individuais e coletivas lá também. A gente subiu o Cuiabá para a primeira divisão. E depois foi aí onde eu alcancei o ápice dos meus sonhos. Que todo garoto que começa a sonhar em ter uma carreira profissional, eu acho que sonha em jogar uma primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E daí o Cuiabá que me projetou para isso, onde eu concluí esse sonho no esporte. Eu sou muito grato ao esporte também por ter aberto as portas para mim, confiado no meu trabalho e principalmente por ter realizado meu sonho, que foi disputar uma primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, lá eu não tive as oportunidades que eu esperava, acabou as coisas não andando e de lá eu vim para cá, para o Guarani, e onde eu tô até hoje, graças a Deus. Estamos buscando o nosso espaço a cada dia, estamos sempre procurando evoluir, sempre tentando o nosso melhor. O meu intuito é sempre ser melhor do que eu fui ontem. Se você pudesse falar os 3 jogos mais importantes da sua carreira. Os 3 jogos mais importantes da minha carreira, eu poderia falar que o meu primeiro jogo como profissional, na verdade aí seriam 4, né? Meu primeiro jogo como profissional que marcou bastante na minha vida, que foi o primeiro sonho que eu pude realizar dentro do futebol. O jogo em que eu marquei o meu primeiro gol como profissional, que foram acho que 3, 4 jogos depois de que eu estreiei. Teve um jogo pelo Cuiabá, onde a gente estava passando por uma situação muito difícil e tinham 20 jogadores do time da gente com Covid e a gente estava brigando para subir o campeonato inteiro. E quando a gente passou por essa situação, o time da gente começou a cair. Começou a perder rendimento e tal. E daqui a pouco todo mundo começou a apedrejar o time da gente, falou que a gente era carro velho, que só tinha ranking e tal. E aquilo me machucou bastante, porque o grupo da gente era um grupo muito bom mesmo. Tanto de várias amizades que eu fiz lá, pessoas muito boas.
E aí a gente teve um jogo contra o Avaí, que se a gente perdesse o jogo, a gente sairia do G4 e aí a briga iria dificultar ainda mais. E daí a gente foi com 10 jogadores certinho, completo, e subiu vários meninos da base para poder ir para a relação para completar. E nesse jogo a gente ganhou o jogo 2-1, eu fiz 2 gols. Foi um dos melhores jogos da minha carreira. É um dos momentos mais felizes que eu tive no futebol. E o quarto, né, que seriam 3, agora o 4, é o jogo contra o Internacional pelo Sport ano passado, que foi a realização de mais um sonho, como eu falei, que foi o meu primeiro jogo pelo Brasileiro da Série A, onde foi um dos momentos mais especiais da minha vida. O time da gente estava perdendo por 2-0. Eu entrei no jogo, fiz um baita de um jogo, a gente conseguiu empatar o jogo. E esses jogos, todos os jogos que eu joguei, claro, na verdade, já são quase 200, são especiais, mas esses 4, eles estão marcados muito forte na minha memória. Durante esses 200 jogos, conta pra gente 3 gols mais importantes seus. O primeiro gol, né, como profissional, que foi no campeonato estadual lá de Alagoas. Segundo, o gol que eu tava no Resende, que eu fiz contra o Botafogo, que foi um dos gols mais bonitos da minha carreira, onde eu peguei a bola atrás do meio campo, saí arrastando, fui até um pouco egoísta, porque tinham 3 companheiros meus passando, mas naquele momento eu estava muito confiante, estava tudo dando certo na minha vida. Eu arrisquei um chute, acertei um belo chute, onde a gente eliminou o Botafogo do Campeonato Carioca e avançou para a semifinal da Taça Guanabara. Foi um feito histórico para o clube, para a cidade, onde eles estavam bastante tempo sem disputar a primeira divisão. E a gente foi campeão da seletiva com um gol meu do acesso. No Resende eu fui muito feliz. E depois a gente deu continuidade no Campeonato Carioca, chegou até as semifinais. E um outro gol também que é importante é exatamente desse jogo contra o Avaí que eu falei, que eu fiz o primeiro gol, o juiz inventou um pênalti pro Avaí lá que não existiu. Até hoje a gente se pergunta como que ele marcou esse pênalti. Daí no final do jogo, acho que faltando 30 segundos para acabar o jogo, a bola caiu no meu pé, eu trouxe para dentro e chapei. E então foi um gol que marcou bastante a minha memória e vai ficar sempre marcado. Você já pensou em desistir do futebol? E se você pensou em desistir, o que foi que lhe motivou a continuar seguindo a sua história? Já pensei em desistir, sim. A gente sabe que quem convive no meio do futebol, a gente sabe das dificuldades que existem. E das coisas erradas também, que na maioria das vezes é o que desanima o jogador de futebol. Então eu estava no sub-15 do Corinthians Alagoano. A gente foi campeão alagoano desse ano, 2010 eu acho. E eu fui um dos melhores jogadores do campeonato. Quando acabou o campeonato alagoano, chegou uma diretoria no clube e mandou todos os moleques do sub-15 embora. E isso me frustrou bastante, porque eu me dedicava muito, eu abdicava de muita coisa, apesar da pouca idade, que eu tinha 14 anos na época. Eu me abdicava de muita coisa, eu me dedicava bastante. Isso me frustrou. Daí eu larguei o futebol, isso eu com 14 anos de idade. Larguei o futebol, falei que ia procurar um emprego, queria trabalhar para ajudar meus pais em casa. Daí passou um carro de som anunciando na rua lá, onde eu moro, que iria ter uma peneira justamente do Corinthians Alagoano. E que iria as crianças que queriam participar, era para levar um atestado médico e o documento. Daí minha mãe falou para eu ir. Aí eu falei que não iria, que sabia como que eram as coisas lá, que tinha muita coisa errada, que eu tinha me frustrado, que eu não queria mais jogar futebol e tal. E daí minha mãe desanimou também, né, por conta de que eu tinha desanimado. E ela, escondido, foi no posto de saúde lá do lado de casa, pegou esse atestado médico no meu nome. E no dia da peneira ela me acordou cedo.
e falou, meu filho, vá pra peneira. Eu falei, mãe, eu não vou, eu não quero jogar futebol mais, eu vou trabalhar pra ajudar vocês e tal. E ela falou, vá meu filho, tente a última vez por mim. Aí eu falei, mãe, eu não vou. Aí ela tá aqui, ó, o atestado médico que precisa, eu fui no posto, peguei e, por favor, tente por mim a última vez. Aí eu fui desacreditado. Eu falei, eu vou pra me divertir lá e... Só porque minha mãe tá pedindo também. Daí eu fui e tinha quase 2.000 crianças nessa peneira. Quase 2.000 adolescentes, na verdade, que era sub-17. E daí eu fui pra essa peneira, onde eu conheci o Jean, que ele que estava sendo treinador de sub-18, que estava avaliando. E daí de quase 2.000 adolescentes, foram aprovados dois adolescentes, que foi eu e outro amigo meu. E daí então foi aí onde eu comecei a acreditar novamente. E o resto é história. E graças à minha mãe, graças a Deus primeiramente, os propósitos de Deus. Mas a minha mãe e o apoio do meu pai também, que foram fundamentais na minha vida e na minha carreira. Você, ainda como atleta profissional, você ainda tem sonhos na sua carreira e se tiver, quais são? Ah, claro que a gente tem sonhos, né? A gente tem sonhos sim. Apesar da idade ir passando, da gente ficando um pouco mais experiente. Mas a gente tem sonhos sim, a gente tem sonhos, tem objetivos, tem metas. Eu tenho um sonho de voltar para a Série A novamente, poder despontar meu bom futebol de novo. E quem sabe chegar à seleção brasileira assim, que a gente... todo jogador brasileiro sonha nisso. A gente sabe que hoje está um pouco difícil, mas eu sou um cara que eu tenho muita fé em Deus e eu creio que para Deus as coisas, não existe nada impossível. Títulos importantes. Eu tenho 3 títulos como profissional, né? Que são 2 estaduais pelo CRB e um pelo ABC de Natal. Mas eu acho que a maior conquista que eu tive na minha vida foi o acesso com o Cuiabá para a primeira divisão. Que foi ali que eu vi que eu podia chegar onde eu queria. Só era botar Deus na frente e acreditar, e perseverar, e lutar, e ser resiliente, que as coisas iriam acontecer. E foi através desse acesso que eu tive com o Cuiabá, onde eu realizei meu maior sonho no futebol. A gente já está chegando no final da nossa entrevista. Eu queria que você deixasse um recado para a galera de Alagoas, para a garotada que nos assiste. Que mensagem você deixaria para elas que têm o mesmo sonho que você teve um dia de ser um atleta profissional, de jogar uma Série A? Deixa essa mensagem aí para a galera. Hoje, graças a Deus, eu sou um exemplo de vida, sou um exemplo a ser seguido. A ser seguido não, que sou seguido na verdade, principalmente pelos meninos do meu bairro. Isso é muito bom. E o recado que eu deixo para eles é, se vocês tiverem um sonho, para vocês nunca desistirem do sonho de vocês, para vocês continuar lutando, acreditando, colocando Deus primeiramente na frente de tudo, que as coisas sempre tendem a dar certo. Meu irmão, muito Valeu. Obrigado. Deus abençoe e sucesso Amém. na sua caminhada. Amém, Viu? tamo junto. Galera, estamos aí à disposição. Se inscreve no meu canal, deixa seu like, comenta e compartilha. Valeu e até o próximo. Tamo junto.